E aí, minha gente, tudo bem com vocês? O nosso grupo é formado pelas alunas Heloísa, Lídia, Luísa, Marcela, Thalita e Vicente. E vamos apresentar o nosso trabalho sobre curvas de nível. Vocês sabem o que é? Ainda não? Então fiquem ligados que a gente explica certinho. Curvas de nível são pontos em diferentes alturas, dada a função f de x, y igual a k, da altura. Quando olhamos um objeto de cima e vemos ele dessa forma, estão vendo esses cortes horizontais feitos em diferentes alturas e projetados no eixo x e y? O k é essa altura e f é a função para acharmos essa altura. É importante notar que k deve ser sempre positivo, pois assim nossa curva de nível sempre será uma circunferência. E se k é igual a zero, não temos uma circunferência, e sim um ponto. E se k for negativo, a curva não existe, pois a equação não tem solução. Em um exemplo prático do tema, que é possível notar em outras áreas, é o de mapas topográficos de regiões montanhosas, como por exemplo na figura 1. As curvas de nível vistas em rosa são elevações constantes em relação ao nível do mar. Ao andar sobre algum dos contornos, ia continuar na mesma altura, sem descer ou subir de nível. Outra aplicação é a da imagem 2, chamadas de curvas isotérmicas. Elas têm uma função de ligar localidades com a mesma temperatura através de mapas também. Aqui temos alguns exemplos feitos em computador e suas funções. Se a superfície de um objeto for dada por z igual a f de x, y e for cortada horizontalmente em alturas k, sendo z igual a k, a projeção desses cortes no plano x e y é chamado de curva de nível. Curva de nível podem ser chamadas de esboço ou mapa de contorno, e são úteis para o estudo de funções de duas ou mais variáveis. Enquanto o gráfico y igual a x se apresenta no formato bidimensional, tendo coordenadas em y e x, o gráfico z igual a f de x, y possui formato tridimensional, tendo coordenadas em x, y e z. É possível calcular o número de dimensões necessárias para cada gráfico, somando 1 ao número de suas variáveis. Sendo assim, não existe uma maneira direta de fazer o gráfico de uma função de 3 variáveis, já que seria necessário 4 dimensões. Mas se f de x, y e z for igual a k, em que valor de k é constante, o gráfico da equação geralmente se apresenta em uma superfície de espaço tridimensional, que denominamos superfície de nível com constante em k. Um exemplo desse caso é na equação x² mais y² mais z² igual a 1, em que k é igual a 1, e o gráfico dessa equação é representado como uma esfera. Espero que tenham gostado do vídeo e aprendido com a gente. Obrigado pela atenção e até a próxima. Então, pessoal, agora que a gente já viu toda essa explicação, a gente precisa colocar um pouquinho do que a gente viu na prática. Então, saca só esse exercício. Considere a função f de xy é igual a raiz de 4 menos x² menos y². E depois ele pede para a gente dar as seguintes respostas. A. Encontre o domínio da função. B. Esboce o gráfico da função x e y. E C. Descreva as curvas de nível da função. Letra C, ele pede para que a gente faça as curvas de nível da função. Bom, então o que a gente tem que ter em mente nessa parte quando a gente vai fazer as curvas de nível? A gente precisa lembrar que isso aqui, a nossa função, nada mais é que k igual a raiz de 4 menos x² menos y². A gente pode reescrever esse carinha aqui da seguinte forma. A gente pode passar essa raiz para cá como um expoente e a gente vai ter, então, k² igual a 4 menos x² menos y². E eu vou passar agora esse 4 para cá
para a gente conseguir isolar o nosso x e y. E no final, a gente vai ter isso aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 menos k ao quadrado. Bom, o k são os nossos níveis. Então, a gente pode escolher aqui, como ele não falou sobre nenhum nível específico, qualquer um. Então, eu vou começar aqui com o k igual a 0. Então, para k igual a 0, o que eu vou fazer? Eu vou substituir onde tem k por 0 na equação. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 4 menos 0. Então, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Para a gente descobrir o raio dessa circunferência, basta a gente fazer a raiz. Então, o raio vai ser igual a raiz de 4, e, portanto, o nosso raio vai ser igual a 2. Agora, a gente vai pegar um outro número, eu vou escolher o 1, então, k igual a 1, ou seja, para qualquer valor ali que a gente escolher dessa circunferência, o k vai ser igual a 1. E eu vou resolver da mesma forma que eu fiz anteriormente. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a 4 menos 1 ao quadrado. Então, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3. Bom, vamos novamente descobrir o raio? O nosso raio, então, vai ser igual a raiz de 3. Quando a gente fizer o nosso gráfico das curvas de nível, basta que a gente faça uma circunferência, no caso, com raio 2, para quando k for igual a 0, e para um raio igual a raiz de 3, para quando o nosso k for igual a 1. Dessa forma, no final do nosso exercício, a gente vai ter esse cara aqui. Então, nós vamos ter o domínio, onde x mais y ao quadrado tem que ser menor ou igual a 4. O nosso gráfico da função é esse cara aqui. E se a gente olhar ele de cima, a gente vai ver, de acordo com os níveis que a gente escolher, essa carinha aqui. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.